Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Cultura Pop podcast aqui pela nossa TV Mar, canal 522 da Claronet e também pelas nossas plataformas digitais. Hoje tenho o prazer e a honra de receber novamente o Marcelino Tomkowski. Acertei o sobrenome Marcelino, que prazer de ter aqui. E também a Cristiane Cardoso, que são do projeto Amor Exigente. E Marcelino, brincadeiras à parte, que bacana foi aquele episódio que nós fizemos com vocês. Eu já quero dizer que eu tenho muita gratidão por tudo que vocês trouxeram e, acima de tudo, em termos de conteúdo, mas acima de tudo, o que esse projeto representa hoje, não só para o Brasil, para o mundo, mas aqui para a nossa cidade do Rio Grande. Tudo bom, Marcelino? Tudo bem, é uma grande alegria estar novamente aqui com você. E realmente para nós também foi muito produtivo, né? A gente teve, porque a gente grava na segunda, então na mesma segunda a gente teve reunião e já teve os frutos, né? No mesmo dia. Então assim, foi muito bacana e ao mesmo tempo a gente se sentiu acolhido, né? E estamos aí, vamos continuar colocando esse projeto para frente. Acho que você colocou muito bem, ele é muito importante para a cidade do Rio Grande, né? É importante para o Brasil e para o mundo, mas é muito importante para a cidade do Rio Grande, onde a gente tem um índice de dependência química muito alto, né? E aí os motivos são vários, né? Enfim. Pois é, e a gente vai falar muito sobre isso novamente hoje aqui no programa. Cristiane, prazer de ter aqui de novo. O prazer é meu e estou muito feliz por estar aqui, né? Poder passar o projeto, né, para outras pessoas que precisam, né? Como eu já falei, eu sou uma codependente em recuperação, né? E muito feliz com o projeto, porque as reuniões estão sendo, sim, as pessoas estão indo e as pessoas estão valorizando, estão continuando indo, né? Então quer dizer porque está dando certo, né, Marcelino? Com certeza. E a gente teve que pedir outra sala para o diretor, porque aumentou as pessoas. Que legal! Então tá sendo muito legal. Eu acho que a coisa já começa por aí, né? Sim. O projeto já se apresenta por si só. Amor. Ele começa no amor. É verdade. Né? Amor exigente, ou seja, ele começa no amor. Então, ele já começa com essa aura, digamos assim, né, de afetividade. Então, não é um espaço onde as pessoas ficam despejando as suas dores, mas partilhando as suas próprias conquistas. Isso é que é bacana, né? É um lugar leve, um ambiente super agradável. A faculdade Anhanguera realmente tem dado suporte maravilhoso pra gente. E aí a gente tá feliz que o projeto tá caminhando bem. Falar nisso, a gente não pode deixar de dar os parabéns à Anhanguera, que faz um trabalho fantástico. Não só com esse projeto, mas com outros projetos também, que muitas vezes as pessoas não têm ideia, mas que fazem diferença na vida de muitas pessoas. Mas esse projeto realmente é muito legal, ter o apoio da Anhanguera. Então parabéns aí à direção da Unidade de Rio Grande e a todos envolvidos. Agora, vamos falar um pouco a respeito dos princípios. Marcelino, quero que tu fale um pouco sobre isso, e é por esse motivo, inclusive, que a Cristiane e o Marcelino estão aqui e vão estar, já são meus convidados, viu, para virem todos os meses aqui para falar dos princípios. Muito bem. E aí? Vai ser uma grande honra. Na realidade, assim, o Amor Exigente, ele tem 10 princípios. Sim, 10 não, 12. São 12 princípios. Né? Um por mês. Né? Um por mês. E no princípio desse mês, que é o princípio da cooperação, né? O quanto é importante a questão da cooperação, não só na sociedade, na família, nos grupos, né? No nosso dia a dia, cooperação com os vizinhos, né? Então, assim, é um projeto que a gente obviamente está trabalhando com a dependência, mas ele abarca também as outras questões individuais do indivíduo. Então, assim, cooperação é uma coisa que é para todos nós, na nossa sociedade, né? É no ambiente de trabalho, é na nossa igreja, é na nossa escola, é na nossa vizinhança. Então, assim, e quando você trabalha o princípio cooperador no ambiente onde existe a questão da dependência, quando você bota a cooperação, você tira o julgamento. Então vamos cooperar para que a família esteja bem, vamos cooperar para que as coisas fluam de uma forma mais agradável. Porque a questão da dependência, ela já é uma questão dolorida, porque ela é pesada, é uma questão de controle emocional, uma questão de controle pessoal, enfim. E é difícil você controlar. Então, se você não tiver alguém te cooperando sem julgamento, fica mais difícil ainda. Então, quando a família traz essa questão da cooperação,
ela te abarca, ela te abraça, você se sente acolhido e aí você tem muito mais força porque você diz assim, bom, peraí, se eles estão fazendo a parte deles, eu também tenho que fazer a minha. Sim. Né? E aí a coisa flui e é bonito. Com certeza, inclusive eu acho que começa também muitas vezes em casa, né, na família, né? Quando a gente pensa nessa palavra que é tão importante, cooperação, pode parecer bobagem, mas às vezes até tipo no almoço de família tradicional. Sim. Daqui a pouco uma pessoa fica sobrecarregada, geralmente a mãe, enfim, né? Todo mundo almoçou, foi tudo bacana, na hora de lavar a louça, como é que faz? Aí fica uma pessoa só fazendo. Então acho que é legal já exercitar isso desde cedo, né? Os japoneses fazem muito bem isso, né? Na realidade, o que eu vejo? A interação, ela cria aproximação. Isso. Então aquela família que pai trabalha, mãe trabalha, filho trabalha, estuda, não sei o quê. Eu falei, inclusive, na entrevista passada, que as pessoas não têm tempo para sentar para fazer suas refeições, né? Sim. Então, quando você cria o princípio cooperador, como no caso você está dando esse exemplo, vamos pro churrasco, todo mundo ajuda, isso, né? Então, vamos lá. O que acontece? As pessoas passam a se conhecer. Claro. As pessoas conseguem saber quem elas são. Tem uma outra teoria que a gente diz assim, a gente só conhece uma pessoa quando viaja com ela. É verdade. Por quê? Porque ela vai ter que te ajudar a carregar a mala, ela vai ter que te alcançar a toalha para ir você tomar seu banho, entendeu? Ela vai ter que ir no check-in para te ajudar. Quer dizer, as pessoas se ajudam quando estão viajando, né? E numa reunião de família as pessoas se ajudam. No trabalho, para fluir, quando é uma equipe, se não tiver essa questão da cooperação, não rola. Né? Tem uma teoria que eu falei da outra vez também, que é a questão também da inteligência espiritual. Sim. A inteligência espiritual, na realidade, ela é baseada em cima da cooperação. Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma análise de funcionários para a tua empresa, se você vê que o indivíduo tem inteligência espiritual, ele é colaborativo. Então, se ele é colaborativo, ele não vai se fixar apenas na função dele, mas ele vai atuar em todas as áreas, dependendo da demanda e da necessidade. Então, o princípio da cooperação é esse, quer dizer, é você fazer com que o indivíduo se sinta parte e responsável sobre o todo. Porque senão fica assim, o pai é o dono da casa, a mãe é... Não, todos somos iguais dentro de uma família. E a gente precisa ter essa cooperação, porque é daí que a gente vai levar isso para a vida inteira. Com certeza. E tem um detalhe muito importante, Marcelino, que a gente traz inclusive para o ambiente de trabalho, né, que são os modelos de gestão. Assim como existem os modelos de gestão nas empresas, acredito que na família também é muito importante, porque muitas vezes existe um modelo de gestão mais centralizadora. Não precisa, deixa que eu faço tudo sozinho. E isso é ruim. E acho que principalmente quando a gente pensa em relação a essas pessoas que querem sair desse lado mais, né, do uso das drogas, enfim, eles querem se sentir também pertencidos. Útil. Essa é a palavra, certo, Cristiane? Certo. E isso aí que tu falou, Selma, é exatamente a codependência. Aquela pessoa, ela quer fazer tudo, ela não deixa o outro ter a oportunidade de fazer aquilo que ele é capaz de fazer, entendeu? Então ela quer fazer tudo, ela não sabe dizer não. Então tudo fica nas costas dela, do codependente, né? E o dependente químico fica esperando aquela atitude da pessoa para ele poder fazer alguma coisa, né? Aquela pessoa deixar, porque não, o fulaninho tem que ficar, né? Não pode ter nada porque ele tem que ficar aqui, ele não pode usar droga, então tem que super proteger ele. E na verdade não, ele precisa de uma disciplina, ele precisa né? Ele sai de uma clínica, ele precisa ter uma atividade, né? Botar o lixo, o horário para acordar. Sim. Né? Então, o que acontece? Às vezes a esposa e a mãe, elas querem super proteger e coloca toda a carga em cima de si, né? Isso não é... Lá para cima, tem algumas sociedades alternativas, como a gente chama, né? Sim. Que eles fazem aqueles grupos de imersão, de retiros. Isso. Fica uma semana, um mês, aí o cara vai lá e escolhe qual é o pacote que quer e tal. Só que nesses pacotes, o que eles fazem? Não tem garçom, não, é eles que fazem a comida, eles que vão para a horta arrancar o alimento, eles que vão produzir, vão limpar seu quarto. Quer dizer, o cara tá pagando para aprender a ser colaborativo. É verdade. Né? Quando você pode ser colaborativo sem precisar esse custo. Né? Então eu acho que é importante. E uma outra coisa assim que eu vejo, né, que tem que ter para exercer a colaboração é o poder da escuta. Fantástico. A gente sempre quer fazer do nosso jeito. Mas de repente, quem sabe se o outro não tem um jeito diferente? Então por que não dar a oportunidade do outro colocar qual é a fórmula dele e vamos tentar equacionar? De repente não é nem a minha nem a dele, é a junção das duas.
Aí vai dar uma coisa mais bacana. Então tem que ter também essa questão da escuta, né? Saber ouvir, saber trocar. Porque eu acho que aí a coisa funciona de uma forma mais limpa, mais bacana. De repente tu deixar de ter o controle, né? Porque Exatamente. as pessoas querem muito ter o controle, né? Controle de verdade. tudo. Eu preciso controlar a vida do fulano, eu preciso controlar a vida do meu filho, eu preciso controlar a vida do meu marido. Só que muitas vezes as pessoas fazem isso sem perceber. Exato. Essa que é a questão. Né? As pessoas são controladoras e não se apercebem de ser controladoras. Né? É aquele negócio de ser assim, a máxima da excelência. Né? Só que eu costumo dizer o seguinte, embora a natureza seja perfeita, a natureza ela não é perfeita. A árvore que nasce torta não necessariamente é feia. Sim. Né? Ela simplesmente mostra uma outra característica né, de arbusto diferente, é só isso. Então a gente não tem que ser quadradinho ali, né? A gente tem que ter também uma coisa mais maleável para que as coisas fluam de uma forma mais bacana. É. E a gente tira um peso das nossas costas liberando o controle. Sim, né? saber delegar. Perfeito. Aliás, falando nisso, aí tem uma coisa muito importante, que eu acho que a gente pode partir para esse lado agora, nesse bate-papo, que é o seguinte, a gente já falou que esse é o mês, nesse mês o princípio é o cooperador, mas dentro desse mês, aí vocês dividem, eu acho fantástico o planejamento de vocês, vocês dividem o mês em 4 semanas, é isso? Exato. São 4 vertentes. É. Fala mais sobre isso, por favor, Marcelino. Vou deixar a Cris falar um pouquinho. Cris, então vai lá, Cris. É que é assim, né? Agora, o princípio do mês é o colaborador. Sim. Eu colaborando, eu e o outro. A primeira semana é o eu, a segunda semana é eu e o outro colaborando, a terceira semana é eu e a sociedade, e a quarta semana é o princípio ético, que desse mês é a espiritualidade, né? Sim. Então é trabalhada a espiritualidade na última semana. E a gente, na primeira semana, trabalha o eu, o que eu posso colaborar, né? A segunda semana é com o outro, o que eu posso colaborar com o outro? A terceira semana é eu e a sociedade, o que eu posso colaborar com a sociedade? E o quarto é o princípio ético. Você sabe que essa questão do eu e a sociedade, eu acho bem interessante pelo seguinte, a gente sempre pensa, eu o outro, que é a minha família, né? E uma grande parte, porque nós somos um povo muito religioso, pensa muito nessa questão da espiritualidade, mas dificilmente as pessoas se preocupam com a questão da sociedade, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo muito clássico, pequenininho, mas que é básico. Eu tenho um poste de luz na frente da minha casa. Então o meu compromisso é, se queimou a lâmpada, eu ligo para a companhia de energia e digo, ó, tá faltando uma lâmpada. Porque o cara lá também não é obrigado a saber qual é o poste que a luz faltou. Estou falando uma coisa pequena, básica. Sim. Né? Mas é uma cooperação da sociedade. Né? E não tem que ser necessariamente eu, porque eu posso estar na frente da minha casa. Se eu sou um vizinho do lado, Sim. eu posso fazer a mesma coisa. Né? Então assim, isso é uma coisa pequena. Por uma coisa maior, o que a minha sociedade, o que a sociedade ao qual eu me insiro gostaria que eu fizesse ou precisa de mim? Então a gente tem que olhar, né, a gente entra um pouquinho na psicologia social, você tem que ver o que é necessário para que aquilo funcione. Né? Então são as grandes campanhas que se fazem com doações de alimento, agasalho aí no Rio Grande do Sul, Sim. a questão do frio, né? Mas nós temos outras coisas também, né? Então, por exemplo, o que nós aqui, eu e Cris, a gente está fazendo? Nós somos voluntários de uma ação da sociedade. Nós estamos colaborando com a sociedade aos indivíduos que sofrem, né, de uma dependência química ou não, mas enfim, e que a gente pode disponibilizar parte do nosso tempo, parte da nossa energia, parte do nosso conhecimento para trazer à sociedade um pouco de alívio, né, e ajudar a criar um certo caminho de mais conforto familiar. Então, é importante essa questão da sociedade, porque a gente convida as pessoas que elas participem, porque assim, uma andorinha não faz verão. É verdade. Né? E eu tenho até aqui o exemplo que Não, hoje... só pra... Vai. E tipo, a primeira pessoa que se beneficia com isso é nós. É verdade. Ah, Entendeu? com certeza. Primeira pessoa que fica bem é nós, entendeu? Então isso é importante também por causa disso, né? A gente se sente valorizado, a gente se sente bem, né? Fazendo aquilo pro outro, né? São Francisco de Assis dizia, né? Que é dando que se recebe. Exatamente. E como é gratificante, É super né? gratificante. Marcelino, quando acaba a reunião, porque o início aquele é uma tensão, né? Será que vai vir gente? Será que, né? Então, até eu acho que é legal nesse momento a gente falar sobre isso. Só para fazer aqui, né, para contextualizar, é o seguinte, né? Eu digo sempre, gratidão gera gratidão.
Isso é fato, coisa boa, né? Quando a gente consegue, de uma certa maneira, ajudar o próximo. Mas fala um pouquinho sobre essa questão aí do lance da reunião em si, né? Porque vocês sempre estão recebendo, a cada reunião tem alguém novo sempre que chega pela primeira vez. Como é que é? Esse quebrar o gelo, como a Cris falou aí agora na arrancada. Sempre tem gente nova. Na semana passada, por exemplo, a Cris não foi, né? E aí eu fui segurar a reunião sozinho. E começou, eu cheguei mais cedo, obviamente, aí começou a dar 10, era 7h30 que a gente começa, era 7h15, 7h20 e ninguém. Eu ali parado, olhando para as paredes, digo, será que vem alguém? Porque é uma realidade. Sim. Só que de repente, quando chega, parece que vem de comboio, né? Tá todo mundo junto. Parece que se combina, parece que vem. E aí a coisa flui, é super legal, super bacana. Sempre tem gente nova e a pessoa vai, na primeira reunião, algumas já se colocam à disposição, já falam, já trocam, outras observam apenas, né, para ver se estão se sentindo seguras naquele local, né? Dentro eu estou falando na parte das famílias, né? Sim. Na parte do dependente em tratamento, a mesma coisa. Também, só que eles já estão muito mais acostumados, né? Então aqui na cidade a gente tem uma coisa que eu acho que é bacana, porque a gente tem muitos grupos também, né? Não é só o nosso, existem outros grupos, né? Mas com as características como a nossa, é só nós mesmos. Porque assim, a gente dá uma certa assistência à família, né? E de uma forma amorosa, como pede o grupo. Então assim, é como se a gente fizesse uma releitura de como a família deveria se comportar diante das circunstâncias. Porque a maioria dos grupos elas ficam mais focadas no dependente, né? Porque o dependente é o problema e a gente não. Eu acho que a gente tem que vir antes, né? Antes de tu cuidar do bebê, tu cuida da mãe que está gerando, né? Para depois o bebê. Então assim, se você não cuida da família, o dependente ele também fica meio perdido, porque não há aquela interação, né? Então assim, um não sabe como lidar com o outro. Então é isso que a gente coloca na nossa reunião, como lidar uns com os outros. Tanto que uma parte da reunião a gente faz os dois grupos juntos. Aí depois de um determinado momento, o que a gente faz? As famílias ficam numa sala e os dependentes vão para outra, para que se tenha mais liberdade de se conversar, se falar, de se colocar as suas intenções, enfim. Então acho que é isso. Não sei se a Cris quer acrescentar mais alguma coisa. É que nem eu estava dizendo, né? Que no início da reunião é aquilo, né? Aquela pressão, né? De que será que vai vir? Como é que será que vai ser? Aí a reunião começa a fluir, aquilo começa a estar dando certo, aí a gente vê a pessoa entra com um rosto e sai com outro. Isso é verdade. Né? É nítido, assim, eu fico tão feliz quando eu vejo, olha, a pessoa tá saindo leve, né? Porque entra chorando e sai rindo, né? Então é porque ali ela vê uma esperança. Sim. Ela vê que ela tem uma esperança, uma que ela luz pode no mudar. Fim do túnel, né? Eu já vi gente sair braba da reunião. Também. Que é comum, né? Porque a gente fala coisas que a pessoa não quer ouvir. É E desagradável. Sim. E a pessoa sai braba. Só que durante a semana ela acho que reflete sobre tudo que a gente falou. Na semana seguinte ela já volta sorrindo. Porque a pessoa tem que ter o tempo também dela para poder maturar a ideia, perceber. Então assim, num primeiro momento, no primeiro impacto, a pessoa não gosta. Ela ouve uma coisa que ela não gosta. A frase que ela não gosta é a mãe, né? Normalmente é a mãe. Tu tem que parar de colaborar com o uso. Aquilo parece que cai de... Mas como assim? Eu tô colaborando com o uso dele? Tá. E aí a pessoa fica, não, isso aqui não é pra mim, né? E comigo as pessoas ficam bravas quando eu digo, não é problema seu. Também. Como não é problema meu? Eu sou mãe. Sim, mas não é problema seu. Foi sua escolha? Não. Então se não é sua escolha, não é problema seu. Sim. É problema dele. Ou dela. Né? Então assim, a vida é feita de escolhas. Isso. Então se o filho fez uma escolha, não é problema meu, é problema dele. A escolha é dele, ele que tem que resolver. Porque se eu ficar resolvendo tudo da minha família, olha a colaboração aqui. Eu não estou deixando em aberto para que as coisas fluam. Porque, por exemplo, um dia a mãe ou o pai pode faltar, né? Inevitavelmente a gente falta um dia. Sim. E se o outro não aprendeu a caminhar sozinho, como é que fica? Vai ter que se virar, não vai? Sim. Então vamos fazer agora que é mais fácil, porque aí como não é problema teu, tu fica de fora e deixa ele resolver. Se por um acaso deu alguma coisa errada, tu tá ali para dar o suporte. Mas quem tem que caminhar não é você, é o outro. Foi ele que fez a escolha errada. Então ele que tem que resolver as questões. E arcar com as consequências também da escolha errada, né? Deixar que ele arque, né? Porque normalmente o que acontece? Não, o fulaninho vai sair de lá e eu vou pagar as contas dele, vou deixar a vida dele resolvida aqui.
para ele ter um ânimo para sair de lá, né? E na verdade não, ele tem que resolver os problemas dele, né? Que na verdade também tem algo, eu acho que é bem interessante. Pô, tudo que vocês falaram realmente é fantástico. E tem algo, eu acho que dá para acrescentar também, que é a questão da continuidade. É mais ou menos como um tratamento, como daqui a pouco uma atividade física, né? Ou algum projeto que tu vai fazer. Esse eu acho que é o grande problema da humanidade em geral, é ter uma continuidade, né? Porque daí entra o papel da família. E eu acho que esse é um diferencial do projeto de vocês. De ter esse cuidado com a família. Porque, só para completar, Marcelino, o que acontece? O dependente, ele consegue sair, ele consegue evoluir. Mas se ele não tiver uma continuidade... Manutenção. Isso. A gente tem pessoas que aparecem lá, por exemplo, a gente tem 2 rapazes, né? Assim, um tem 13 anos já, o outro tá com 8, né? Que estão limpos, como eles dizem, né? Estão limpos. Não usam droga, mas que semanalmente participam dos grupos, das reuniões e estão ali dando... E eu acho legal, e uma coisa que eu gosto, é porque esses que tem 8, que tem 12, ele tem muito mais propriedade para falar com o dependente do que eu. Com certeza. Porque ele é usuário, ele já passou pela situação. Ele tem a vivência. Ele tem a vivência, né? Então ele pode dizer pro outro assim, olha só, no buraco que tu te meteu eu também já tive. Então se tu quiser tu sai, se tu quiser tu fica, é problema teu. E o outro não tem como rebater. Então isso que eu acho bacana, quer dizer, eu trago um conhecimento, né? Uma colaboração. Sim. Mas ele é muito mais colaborativo do que eu, porque ele é o objeto, né? Então assim, ele passou pela circunstância, pela situação. Então é bacana, é um projeto que é maravilhoso. Olha, eu no primeiro momento, quando a Cris me convidou, eu fiquei meio assim, mas algo bateu que eu não sabia explicar o que era. Eu digo, bom, vou lá para ver. E eu apaixonei, né? É uma coisa assim, quando a doutora Beatriz, Ana Beatriz, que é uma psiquiatra, ela diz o seguinte, quando a intenção é verdadeira, a coisa flui. Com certeza. Então assim, a gente tem que ter a intenção certa. Se a intenção tá certa, e a nossa intenção aqui é o quê? É o amor. Sim. A gente não tem nenhum ganho financeiro, nada, é tudo colaborativo, né? Então assim, quando a intenção tá certa, flui. E tá fluindo. E tá indo rápido, né, Cris? Tá indo bem rápido, graças a Deus. Eu não esperava, né? Não sei, Marcelino, eu não esperava tanto assim, eu achava... Porque quando eu ia receber a formação para abrir o grupo, né? Eles falavam, no primeiro ano vai ser tu e a pessoa, né? Vai ser só os dois, porque até... Né? E na verdade a gente tá aí há 2 meses. Tem grupos que ficam meses só com 2, 3 pessoas. Não só com a equipe, na verdade, mas só com as pessoas voluntárias. Fica lá sentadinho esperando ver se alguém aparece. Aparece, aí começa a estudar o princípio, porque isso é pra toda a vida, Bíblia, né? Digamos, Sim. Então, e aí eu fico assim... Quando e a gente teve já na primeira... No dia da inauguração a gente já tinha 30 pessoas. Nossa! Na inauguração, né? Nas reuniões 18, 20. Aliás, quem está assistindo aí agora, só pra gente não perder, né? E quiser participar, como é que faz? Anhanguera, Universidade de Anhanguera. Segundas-feiras. Segunda-feiras, 19h30. É só chegar. É pavilhão... B, bloco, né? Bloco A, segundo andar. Ele fica virado de frente para o estacionamento. E tem uma coisa muito importante que a gente precisa falar também, sobre os exemplos que estão aí, né? Como o Marcelino falou no começo da nossa conversa, a gente vive um momento realmente em que o número de homicídios também na cidade está muito alto, relacionado a essa questão das drogas, a gente já falou sobre isso, né? Infelizmente, depois da vinda de vocês aqui, tivemos um caso que repercutiu nacionalmente, né? Que foi o caso de um jovem, né? De 14 anos, se não me engano, né? Que foi executado lá na Praia do Cassino, e com um vídeo gravado, enfim. Eu queria que vocês falassem sobre os jovens que eles participam também, tem jovem participando, qual a média da faixa etária? Porque é como vocês falaram agora há pouco, né? Esse projeto é uma luz no fim do túnel, né? Então, para quem quiser sair e saber que existe uma outra possibilidade de vida, né? A gente tem esse foco do jovem, né? A gente quer que o jovem vá, que o jovem se interesse, né? Aquele que está nessa dificuldade, que ele vai, que ele vê que tem solução, porque se tem lá 15 com 8, é porque alguém conseguiu, né? Que não é uma coisa impossível de conseguir, de sair, de dar um rumo para a vida, né? E triste isso que aconteceu lá no cassino, porque, ele não teve a oportunidade, né? De repente, será que essa pessoa teve alguém que chegou nele? Qual a história dele, né?
Qual foi a história, né? O que aconteceu com ele? Por que ele chegou nesse ponto, né? E aí a gente fica se questionando isso, né? O que eu vejo assim, a nossa sociedade ela tá degradada. Essa que é a questão. Sim. Né? Então, assim, antigamente a gente tinha a sociedade familiar muito bem constituída. Pai, mãe, filhos, irmãos, né? Aquela coisa, né? Vovô, vovó, era uma sociedade, sim, né? Bem constituída. Hoje a nossa sociedade está muito avulsa. Então, assim, nós temos um número de divórcios muito alto. Falasse tudo, Marcelino. Né? Então, assim, você tem, por exemplo, pai com 3 famílias, com filho em 3 famílias diferentes, né? Então, assim, pulverizou demais a questão familiar. Esse é um ponto. Segundo ponto, as famílias antigas, né, década de 70, por aí, 60, 70, até 80 mais ou menos, vocês tinham um comprometimento religioso maior. Né? Independente de suas crenças religiosas, as pessoas tinham um envolvimento religioso maior. O que a religião te traz? Ela te traz princípios, normas, né, a serem seguidas. Então cria-se um padrão. Eu falei na nosso encontro passado que nós somos seres tribais. Sim. Né? Então a gente precisa estar junto com os nossos semelhantes. Isso. Então quando você tem esses grupos, os grupos entre si se autogerenciam, né, com normas e atitudes. Então um ajuda o outro, aquela coisa. Então, e são espelhos, né? São espelhos. Tu vai numa reunião, tu é espelho do outro. Eu tenho 40 anos de Rio de Janeiro. Lá a gente tem uma como é que se diz? Uma pulverização religiosa muito grande. Então, meu bairro lá, que é o Leblon, é de judeu. Então, quando tu olha assim, tu vai ver aquele grupo vindo e assim, aquilo é judeu. Vem todo mundo com a mesma roupa, mesmo estilo, mesmo cabelo, você reconhece. Aí você vai para por exemplo, vai lá para Copacabana, você já vai ver o quê? Você reconhece as pessoas que são evangélicas. E assim, lá você tem os Hare Krishna, você tem os grupos. Sim. Então, o que é o espelho que a Cris está falando? Ou seja, os grupos tentam ficar parecidos uns com os outros. A gente tinha, na década de 70, a sociedade hippie, né? Então todo mundo mais ou menos roupa colorida, aquela coisa. A gente é tribal. Então, quando isso acaba, o que acontece? A gente fica avulso. E aí, você vai para onde? Em que você acredita? Né? Qual é a responsabilidade dentro de casa? É do pai, é da mãe, é do filho mais velho? É o quê? Então a gente virou uma sociedade que não sabe muito bem para que lado está indo. Né? E aí quando entra a questão da dependência química, por quê? Porque a droga apareceu, um cara de curiosidade foi, caiu. E às vezes é para acabar com a dor. Né? Ele vai lá, usa droga, que ele quer acabar com aquela dor. Só que aí, e as outras pessoas que se separam, que nem ele falou, né? Ela quer acabar com uma dor também, né? Então não é só na dependência química. E outra coisa, né? A gente tá vendo uma sociedade depressiva. Muito. E suicídio, as pessoas porque querem acabar com uma dor, né? A nossa sociedade hoje ela é muito depressiva, né? Então, assim, eu acho que enquanto antigamente a gente tomava o chazinho de erva doce para dar uma acalmada, hoje o pessoal tá no Rivotril. Então, assim, depois de desmarmar o remédio é complicado também. E aí existe também a dependência química, que é a dependência medicamentosa. A gente está falando muito aqui de droga, mas tem os medicamentos que não deixam de ser droga, porque é drogaria, né? Então, assim, tem muita gente que é viciada em remédio. Né? E isso também pouco se fala no nosso país e na nossa sociedade. São pessoas que tu entra e tu vê aquela caixa de remédio. É verdade. Né? Eu, quando eu cheguei aqui, minha mãe foi enfermeira há muito tempo e ela tinha uma caixa de remédio. Primeira coisa que eu fiz, e ela era cheia de problemas de saúde. Primeira coisa que eu fiz, peguei os remédios e joguei tudo no lixo. A partir de hoje não vai tomar remédio, vamos fazer diferente. Aí comecei, leva no médico, leva no outro, não sei o que, tal. Hoje ela só toma vitamina e acabou o assunto. Não tem dor nenhuma, não tem problema nenhum e tá tudo certo. Então, assim, as pessoas acabam criando, às vezes, problemas de saúde por excesso também de medicação. Né? Então, também é uma dependência medicamentosa. Porque o que acontece? A medicação, tanto quanto a droga, é uma muleta. Aquele traz um efeito hipnótico, né? Então, a pessoa assim, se eu tomar, é o cigarro, por exemplo, né? É tipo prazer, né? Não é bem um prazer, não. Eu acho que é uma muleta mesmo. O cara não se sente seguro, né? Se não tiver aquilo do lado. Então, por exemplo, que é muito nervoso e fala em público, se não tiver o cigarro na mão, não rola. Ou a pessoa que vai dar uma palestra, se não tiver o púlpito para segurar. Então é uma questão de insegurança. Então acho que a insegurança leva a droga, a insegurança leva a excesso de medicamentos e por aí vai. E as besteiras todas que a gente faz na vida é por insegurança e por aí.
Não, até quando eu falei do prazer, porque tem a questão da dopamina, né, que acaba gerando, né, esse prazer muitas vezes para quem usa droga, né, a droga também tem muito. Eu acho que a dopamina, ela cai melhor nas pessoas que são viciadas em exercício físico. Também. E por incrível que pareça, também tem. Também tem, né? Também tem. Ou seja, tudo que é excesso... É isso. É essa que é a questão, é o excesso. É o excesso. Né? Então, assim, é o prazer de comer demais, isso. É o prazer de fazer sexo demais, é o prazer de correr demais. São jogos, né? Os rockaholic também, né? Que trabalham demais. Então é por aí, são os excessos que atrapalham a vida do ser humano, né? Tudo que é demais cansa. Inclusive um excesso aí que está muito em alta e que também já está virando um tipo de vício, né? Que é a internet. E aí tem um problema que em alguns casos acaba gerando a depressão, porque muitas vezes as pessoas postam uma vida que elas não vivem. E aí outras pessoas ficam ali e ficam vendo que, mas o cara tá bem, o fulano tá bem, só eu que tô mal. E aí entra essa questão do lado psicológico também, que eu acho que acaba afetando, né? Por isso que é importante encontros como esse que vocês propõem, para que as pessoas, de repente, possam participar e se sentirem inseridas dentro da sociedade, né? Agora você veja bem. E isso aí, o grupo também é um autoconhecimento, né? Da Sim. pessoa. Então também gera a pessoa começa a se conhecer, né? Qual é as dificuldades, que nem eu no início, né? Eu sou uma adicta em comportamento. Então, né? Quem é muito calejado é muito reativo. Então eu não podia falar nada pra mim que eu explodia, eu não sabia falar, eu não sabia expor aquilo. Eu podia estar mais correta, mas o jeito que eu falava me deixava errada, né? Porque é na agressividade, na palavra dura, né? Então... o que eu queria colocar aqui é assim, a gente está aqui falando de amor exigente, né? A nossa proposta é dentro de um trabalho que a gente faz com a dependência química, mas você percebeu a quantidade de assuntos que vieram à mesa em função disso? Sim. Então, assim, é só para mostrar que tudo isso que a gente falou aqui está dentro do amor exigente. Sim. E por isso que eu te digo, a gente não trabalha só com dependente químico. O dependente químico, ele traz, assim, é o fio condutor de todo um outro processo que a gente trabalha também, né? Que são, por exemplo, as dependências afetivas, né? Aqueles grupos, mulheres que amam demais também, que existe, e muitos por aí. Então, assim, tudo cai na afetividade, né? Tudo cai no comportamento, tudo cai na insegurança, né? E eu acho que o amor exigente, ele abraça todas essas causas. Não, e o primeiro princípio do amor exigente é conhecer as raízes, né? Porque se repete os padrões familiares e é muito interessante quando tu começa, né? A gente tem o primeiro que é o eu, quando começa, vai lá conhecer, né? Quem é os pais dos teus pais, aí quando olha na árvore geológica, tu vê que os padrões se repetem no sistema familiar. Né? Sim. E aí tu já identifica, tu já tem um autoconhecimento nisso, né? Pô, a minha avó fazia igual, o meu pai fazia igual, o pai do meu pai fazia igual, eu sou dependente porque lá o meu tataravô era de álcool, né? Então, isso aí é muito interessante. Porque a sociedade ela é cíclica, né? Quer dizer, o planeta é cíclico. Então a gente tem primavera, verão, outono e inverno. Depois ele repete, primavera, verão, outono e inverno. Janeiro, fevereiro, dezembro, depois volta. E na nossa família é igual. Exatamente igual. Então, assim, nós reproduzimos toda a nossa herança genética. Por isso que o primeiro princípio a gente procura descobrir qual é a árvore genealógica da família. Exatamente por isso, porque nós repetimos padrões. E eu posso te dizer um dado aqui que tu vai ficar chocado. Você só tem praticamente que de 80% a 85% de ingerência sobre as suas decisões. Olha só. Aliás, ao contrário, você não tem 85% de ingerência sobre as suas decisões, é o contrário. Você tem 15. O resto, os 85% que você decide, que você acha que você está decidindo, você traz de herança genética. Crenças familiares também. Crenças, vem no teu DNA, é repetição. Sabe aquela criança? Ficou o cara de assustado. Sabe aquela criança que está no berço e faz uma gracinha e alguém diz assim, é igualzinho o vovô, mas só que o vovô já morreu. Mas ele repete o padrão. Sim. Então é isso que também... Já li um pouco sobre isso. Por isso que é importante essa questão que vocês trabalham em relação à família, porque uma fala lá, quando o bebê, tudo isso ele está absorvendo. Sim. Desde quando ele está no ventre. Até na gravidez. Então é por isso que é importante realmente
trabalhar com essas questões para tentar quebrar muitas vezes algum ciclo, né, que não é positivo, né? Isso. E a maioria das pessoas tem medo de se conhecer. Ah, imagino. Porque se conhecer é admitir suas falhas, seus erros, seus defeitos. Isso. Né? É colocar em xeque o que eu estou fazendo e o que eu teria que fazer diferente. Né? Sair da zona de conforto, que eu não gosto dessa palavra, eu prefiro zona de acomodação. Porque se você não está bem, mas está ali, não tá no conforto, está acomodado. É verdade. Então é uma zona de acomodação, porque ela não é confortável. Sim. Então, doente tem muito isso, né? Agora estou com um caso lá no Rio também que está assim. A pessoa fica sentada, criou um buraco na nádega, aquilo não é uma zona de conforto, é acomodação, ela não levanta dali nem com dor. É um exemplo clássico, mas que é muito comum e a gente quase não sabe disso. Então, eu prefiro zona de acomodação. Boa. Bom, seguindo então nesse mês aí agora, onde a gente está falando, né, que o princípio é o cooperador, a gente falou da primeira vertente que foi o eu. Queria que falasse agora sobre as próximas vertentes, então, na sequência. Tu tens as próximas aí? Eu e o outro, eu e a sociedade e o ético. Eu e a sociedade e o ético. Eu e o outro. Eu e o outro, né? O que eu posso fazer, colaborar? Porque a gente, assim, às vezes se coloca muito em primeiro lugar, né? Tipo, a pessoa tá lá numa dificuldade, tu vê um mendigo na rua, né? Tu passa por ele, às vezes nem olha, nem qual é a necessidade daquela pessoa, né? Agora eu tava ali na frente esperando. E aí a gente olhou ali um senhor sentado ali na igreja, né? E disse, por que ele tá ali com aquele saco sentado, né? Aí tu questionar e tentar até perguntar, né, pra pessoa. Então, né? Às vezes a gente passa, tem um cara ali todo machucado e né, sofrido ali no hospital, ali na volta mesmo. Agora são os invisíveis, ali, né? E aí a gente não para olhar, pra falar, pra perguntar o nome. Né? Tu já perguntou o nome de algum mendigo na rua? Tipo, chegar assim, fulano, qual é teu nome? Por que tu tá nessa situação? Tu precisa de ajuda? Né? Tu quer participar né? Quer ir pra uma fazenda? Quer ir pra uma comunidade? Eu já fiz isso, já cheguei e disse assim, porque a pessoa tava ali toda machucada e eu fui no hospital essa semana e aí tinha um rapaz lá brigando, ele tava muito drogado, né? E aí como... né, aquilo já tá, né, já estudo, já. E aí todo mundo, porque não ser vergonha, porque é por aquilo. Marginaliza, né? Cheguei pra ele e disse assim, tu tem ciência que tu tá no hospital, que tu tá drogado, que, né, o rapaz não quer que tu saia porque ele quer te ajudar, né, ele precisa te ajudar e tu também precisa te ajudar. Aí cheguei ali, comecei a falar com ele manso, assim, ele foi se acalmando, aí o cara... lá do hospital falou, obrigada, né? Porque ele tava criando uma baita confusão porque ele tava drogado, ele não tá em ciência, né? E as pessoas não entendem isso, né? Então, é isso. O que eu tô fazendo pelo outro? Eu passo pela rua, eu tento entender aquela pessoa, né? Às vezes eu passo, que agora, né, por causa do trabalho, eu já vi pessoa toda arrumada numa praça chorando, né? Aí a pessoa precisa chorar, mas, oi, tá tudo bem, né? Tu precisa de alguma coisa, né? Não, só tô aqui chorando, tá, tudo bem então, né? Mas te importar pelo outro, né? Você sabe que eu conheci um rapaz, isso é comum, sabe? Pelo menos nas cidades grandes. Mas eu conheci um rapaz que tava na rua e aí, assim, chegaram para dar um suporte, um grupo lá no Rio. E sabe o que descobriram? Que aquele cara que estava parado na porta da igreja como um mendigo, todo sujo, barbudo, rasgado, fedorento, né? Ele era um engenheiro técnico em eletrônica. Aí deram uma ajuda para ele, fizeram com que ele voltasse a si, né? Com assistente social, aquela coisa toda. Hoje ele é chefe de um departamento voluntário, que nem a gente. Que legal. Entendeu? E trabalha exatamente com os dependentes também. E ele que é o coordenador do grupo. Então, assim, você às vezes resgata vidas dentro desse trabalho. Às vezes não, sempre, né? A gente resgata vidas nesse trabalho. Ou seja, a gente não pode julgar, e esse é acho que o grande princípio do grupo, não julgar. Sim. Porque a gente não sabe as consequências que fizeram com que aquela pessoa chegasse naquela circunstância. Sim, sim. E aí quando você acolhe sem julgamento, você consegue descobrir preciosidades. Porque todo mundo tem talento, né? Uns conhecem seus próprios talentos, outros não. Então é isso que você tem que dar. É estender a mão e ajudar o indivíduo a sair daquela maré ruim, né?
e fazer ele caminhar. É complicado no início? Claro que é complicado. As pessoas muitas vezes não aceitam, até equalizar tudo dentro da cabeça, mas depois que a coisa funciona, fica muito bacana. Pô, é gratificante. Não, colaborar com o outro, né? Com a dor, com o sofrimento, com... né? É empatia, às vezes né? A pessoa sim, empatia. Eu costumo dizer o seguinte, né? Que por trás de qualquer pessoa tem uma história. Sempre tem uma história. Você sabe que por trás de qualquer pessoa dá pra fazer um filme. É verdade. Dá pra fazer um filme. Um filme que às vezes pode ter um pouco de drama, vai ter talvez um pouco de comédia, de alegria, enfim, né? Vai ter um pouco de ação, vai ter um pouco de suspense, mas pode ter um final feliz. Se cada um de nós puder eu acho a vida uma coisa tão linda. Só que eu vejo assim, as pessoas têm dificuldade de se olhar e de se enxergarem. É verdade. Né? Uma frase que eu uso muito com meus pacientes é assim: você quer ter razão ou ser feliz? Então, se você... Ninguém vence uma discussão, costumo dizer, né? Não. Ninguém. Então, assim, ó, você fala a primeira, na segunda o cara não quer ouvir, tá bom. Tá bom. Você quer razão, fica com ela. É isso aí. Vou me estressar? Não. Claro que não. Então, assim, até as pessoas entenderem isso é difícil. Porque todo mundo quer achar assim, não, mas não tem eu, é nós. Né? A gente não vive sozinho numa ilha. E de certa forma, eu acho que o projeto de vocês também acaba ajudando muitas vezes, até principalmente do lado da família, né? Essas pessoas que vivem num nível de estresse muito alto, né? Que têm dificuldade de aceitar, acham que estão sempre certo. E isso eu acho que tem um impacto muito grande em relação à família, que aí vai impactar lá no dependente, né? E eu era assim. Eu achava que eu era certa e tudo, sempre que eu falava que estava certo, sempre que eu acreditava que era o certo. Na religião também era aquilo, se não fosse a minha religião não prestava. Então, e o amor exigente fez com que eu mudasse muito abriu o meu pensamento, né? Que legal. Aí tirou, o pensamento era aqui e ele ampliou o meu pensamento, né? E outras reuniões, eu comecei a participar em reuniões online e tinha gente de tudo que é estado aí, de tudo que é lugar, então a gente vê assim, mas isso aqui nem é tão errado assim, porque lá é comum para eles e para mim era, né, ou eu era muito rígida, aí chegava lá o pessoal do Nordeste que é mais, gaúcha, né, tira um pouco essas facas aí das botas, eles falavam assim, né, para mim, né, aí fazia com que eu refletia, sabe, e é muito interessante porque são pessoas diferentes, né, com o mesmo problema. No final então, os dramas são exatamente iguais. Quando a gente começa a ouvir os relatos nas reuniões, todo mundo relata exatamente a mesma coisa. É impressionante. Sim. Não muda. Agora, uma coisa que eu quero falar a respeito... Muda só como que tu vai agir naquilo ali. Qual que vai ser teu comportamento. A forma, isso muda. Né? Se tu vai agir com assim, negativo, se tu vai, não, é eu que tenho razão, não adianta, e é isso que eu acredito. Você não pode trabalhar nem com dor, nem com ressentimento. Sabe que tem um exemplo aí que eu acho que é fantástico, né? Que é em relação ao trânsito, que é um outro grande problema que a gente vive, que as pessoas se estressam muito com o trânsito, né? E eu tenho procurado evoluir bastante, porque eu não vou ser hipócrita aqui, em alguns momentos também a gente se irrita, né? Quando alguém corta a nossa frente, Mas, algum tempo atrás eu li em algum livro aí, e eu estou buscando isso para mim, eu acho que isso é muito legal. Que é o seguinte, a gente não sabe o que aquela pessoa que fez a ultrapassagem está vivendo. De repente ela pode estar atrasada, de repente ela pode ter tido um dia difícil, ela pode estar indo para o hospital. Então... a decisão, é aí o que a Cris acabou de falar, da tua reação é tua. Alguém pode falar o que quiser em relação a ti, pode viver uma situação, mas a decisão de que maneira tu vai reagir é tua. Então o que tu faz? Procura pensar o seguinte, aquele cara me cortou para sua frente, mas ele deve estar passando por um momento difícil. Então, deixa assim. Tu sabe o que eu costumo fazer? E como flui de outra forma, né, também. Até pra ti, tu não fica estressado. Sim, exatamente. Né? Aquilo ali não gera estresse em ti. Não gera. Pô, de boa, né? Isso. Sabe uma coisa que eu faço? Pra mim, pelo menos, dá certo, né? Quando eu vejo uma situação conflituosa, a primeira coisa que eu penso, Deus te abençoe. Porque no momento que eu tô dizendo Deus te abençoe, eu já tô dizendo assim, segura a tua onda aqui do lado de cá. Então, assim, cada um tem sua fórmula. Claro. Deus te abençoe, vai. Não, exatamente. Isso faz muita diferença. Agora, deixa eu voltar na questão da família, porque uma das coisas que eu vejo que desagrega muito a família é a questão da falta de disciplina. Perfeito.
Então, acho assim, ó, quando a gente começou a conversa lá no início, que a gente estava falando de família e eu até fiz umas colocações, uma das coisas que eu acho que as famílias de hoje perderam um pouco é a questão da disciplina. Até por uma questão assim de tempo, todo mundo trabalha em horários diferentes, mas tem que ter um mínimo de disciplina, porque assim, disciplina seria a tua conduta dentro do ambiente familiar. Quer dizer, você tem que ter disciplina em todos os cantos, todos os lugares, né? Por isso que a gente tem um país e tem as nossas leis e por aí vai. Então a disciplina ela é fundamental. Então ninguém é totalmente livre. Nós não somos totalmente livres, a gente precisa de disciplina, né? Eu costumo brincar e dizer assim, nós não somos educados, nós somos adestrados, né? Tu pode ver que teu corpo tem um relógio biológico, ele sabe a hora que ele tem que dormir, ele sabe a hora que ele tem que comer, o sinal da tá com fome. Tu pode ver que os horários são bem marcadinhos, porque o corpo tem disciplina, né? Então a gente tem que manter essa disciplina também, a gente tem maior produtividade, rende melhor e emocionalmente também fica mais leve. Perfeito, não, com certeza. E acho que inclusive a prática do esporte muitas vezes ela tem um impacto positivo para algumas pessoas nesse sentido. Se você não for disciplinado, você não consegue ser um esportista. Não consegue. E aí entra a questão dos projetos também. Às vezes projetos culturais, como alguma coisa na área de arte, enfim, né, da música. É legal, porque em relação a tudo isso, a disciplina é muito importante. E aí tu acaba levando para tua vida, né? Você tocou na música, achei um exemplo interessante. Você imagina uma orquestra. A família é uma orquestra. Isso! Se um instrumento destoa, a música já não sai bacana. Boa! Então, assim, a gente tem que ver a família da gente como uma grande orquestra, né? Cada um toca seu instrumento. E fazer com que a coisa ande e criar, assim, uma grande... Mas não vamos longe. Falando em relação a essa questão aí da família, né? A família é como um time, né? É um time de futebol. Todos têm que jogar em busca de um objetivo único, que no caso é a vitória, enfim, né? E aí entra essa questão da disciplina. Mas vamos voltar agora aqui nesse ponto, porque o tempo está passando, passa muito rápido. Estamos chegando no final. Acho que seria legal só dar um ênfase maior aqui nessa questão do eu e a sociedade e o ético. Para a gente finalizar, queria que você falasse sobre isso. Na realidade, eu e a sociedade a gente meio que já colocou no início, né? Então, assim, vou concentrar um pouquinho mais na questão da ética. Para ser assim bem sucinto, na ética você faz o seguinte: você não faz para o outro aquilo que você não quer que faça para você. Ponto. Começa por aí, né? Esse é o primeiro princípio. E depois, você tem que pensar assim: as minhas decisões em que estão influenciando ao outro, né? De que forma a minha decisão do meu cotidiano, do meu dia a dia, interfere na vida da outra pessoa ou do outro grupo e assim sucessivamente. Então, assim, eu, há um tempo atrás, eu tive um projeto que eu coloquei que a gente deveria criar uma base onde todas as escolas, primeiro grau, segundo grau, ensino médio, ensino universitário, pós-graduação, seja lá o que for, teria que ter obrigatoriamente a cadeira ética. Porque é isso que é uma coisa que a gente está com falta na nossa sociedade. A nossa sociedade não está sabendo se comportar. Ela não está sabendo como lidar consigo próprio, né? Então, assim, hoje a gente vai ter que reaprender a viver em sociedade. Então, eu acho que o princípio ético, ele te traz exatamente isso, né? Aprender a viver com o outro, em sociedade, em grupo, em família, né? No trabalho. Não tem como. Sem a ética, não tem. Por exemplo, antigamente a gente tinha vergonha de alguma coisa que estava fora dos padrões normais do que a gente vivia. Hoje as pessoas foi pro lado oposto, perdeu tudo. O cara diz que faz, não tá nem aí, conta seus problemas para primeiro que tá na esquina e tá tudo certo, enfim. Quer dizer, falta um pouco de reserva, né? Falta um pouco de princípio, falta um pouco de norma, entra a disciplina, porque ética tem que ter disciplina também. Sim. Né? De saber desenvolver uma relação com a família e uma relação com os mais próximos, mas que tem esse princípio ético. O princípio ético traz o quê? Educação. Então nem tudo que eu penso eu posso te dizer. Quer dizer, até posso, dependendo do tom de voz que eu vou usar, a forma que eu vou colocar, entendeu? Então é saber gerir essa questão. Cris, o que nós temos aí? A gente tem a espiritualidade, né? Que é a base. A base. A então, base da família. A base. E o que diz aqui no nosso princípio, ó? O primeiro passo para promovermos uma espiritualidade fortalecida no grupo familiar é vivenciarmos uma espiritualidade
O exemplo sempre é um comportamento que arrasta, que marca, mas não basta dar o exemplo, é necessário introduzir a espiritualidade entre os nossos. A religiosidade é fundamental para o desenvolvimento da espiritualidade, porém, ser espiritualizado é algo superior a frequentar a religião de nossa escola. Ser espiritualizado é vivenciar os ensinamentos religiosos em nossa prática diária, fazendo deles a força para entendermos os desafios do dia a dia. O Grupo Jara dos Estados Unidos já começou com essa pauta espiritual. Sim. Né? Que não tem nada a ver com religião, a gente já colocou sobre isso. Sim, né? com certeza. Ou seja, você tem que ter uma crença num ser superior e digo mais, o ser superior mora dentro de você. Então se ele mora dentro de você, se você é o templo desse ser superior, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuide dos seus pensamentos, né? Uma das coisas que tem que se fazer muito, que entra muito na questão da espiritualidade, é vigiar os pensamentos. A gente tem a tendência de estar sempre pensando nos problemas, nas coisas ruins. Não, eu ensino muito pro grupo assim, veio aquele pensamento negativo, para na mesma hora e pensa numa coisa muito boa que você já fez. Uma viagem, uma música que você gosta. Essa técnica é fantástica, eu adoro. Uma música que você gosta, isso direto. Entendeu? Sim. Pensa naquele momento agradável que você estava com os amigos, muda a frequência do seu pensamento. Muda. Né? Então isso é espiritualidade. Né? É você mudar a tua forma de ser e a sua forma de agir. Ou seja, na realidade, eu diria que o termo nem seria tanto espiritualidade, seria a tua questão mais holística, ou seja, ver o ser como um todo, né? Aquela coisa mais abrangente, mais corpo, mente, alma e espírito. Acho que é por aí. Pô, sensacional, hein? Bom, e para você que está assistindo esse episódio hoje e quiser participar, de repente, se você não está num momento muito bom, né? Se de repente acha que de repente participar de um projeto como esse seria importante para você, então hoje a gente conheceu um pouco mais ainda desse projeto, que é muito grande. É enorme. E como o Marcelino já falou aí, meu Deus, olha, a gente pega um ponto e aí começa a ir para vários outros tópicos, outros assuntos, enfim, outros temas, porque é muito grande. Dá para virar um congresso. Dá para virar um congresso, né? Mas o melhor mesmo é participar. Com certeza. Quem quiser participar, a gente já falou, né? É lá na Anhanguera, mas eu queria que vocês falassem agora, especialmente para quem está assistindo e que de repente não está passando por um momento muito bom e que precisa participar de um projeto como esse. Olha, uma coisa que já foi comprovado, quando a gente não está bem e estende a mão para o outro, a gente melhora. Então assim, o fato de você, vamos supor, a pessoa, ela não é uma dependente química, mas se ela for para lá e ver o grupo como é que funciona, e ela se identifica, e ela resolve ser colaborativa, com certeza a dor dela vai ser muito menor, porque ela vai colocar intenção e foco em outra coisa que não seja a sua própria dor. Né? Claro que eu não estou aqui desmerecendo a dor de ninguém, mas eu acho que quando a gente olha a dor do outro, a nossa dor sempre diminui um pouco. Então eu acho que é até terapêutico. Pô. A pessoa pode até fazer um exemplo. Vamos supor, você está com dor em uma parte do teu corpo. Se uma outra parte do teu corpo doer, aquela que estava doendo primeiro, ela desaparece. Faça essa experiência e observe. Verdade. Então eu digo sempre, a natureza nos ensina. A gente só tem que pegar e copiar o que a natureza está fazendo. A natureza ela é sábia, ela sabe. Então eu digo para os meus pacientes, quando não souber o que fazer, olha para a natureza. Sensacional. E eu, né, que nem eu estava falando no início, eu fui para Garopaba esse fim de semana, passei 4 dias lá no retiro com a minha terapeuta Romina Miranda, né, para autoconhecimento e para ter conhecimentos também para o grupo, né, que a gente trabalha lá, criança interior ferida, e trabalha sombras, trabalhou muita coisa, e era 26 mulheres, né, porque ela é especialista em dependência química e codependência, né, então eram 26 codependentes, e foi muito legal para mim, né, poder estar lá e ver que aquelas mulheres, 26 mulheres, tinham problemas parecidos, né? E que cada um tinha o seu problema em particular e que o meu problema também não era tão grave assim, né? Que tinha outros problemas muito
mais graves, né? E como tu poder olhar para o outro e dizer, pá, né? Como essa pessoa conseguiu superar isso, né? E é nisso, é em grupo, em partilha, né? Lá teve várias partilhas, a pessoa, pô, mas isso aí eu já passei por isso. E aí eu resolvi assim, e esse é o melhor caminho, vê se serve para ti, né? Então sempre tu vai sair com uma solução, com uma esperança, com amor, né? De alguém que vai assim olhar para ti e dizer, não, isso aí funciona, faz que vai dar certo, né? E é o dia a dia, não adianta. Eu tô há 3 anos em autoconhecimento e toda vez eu tenho uma dificuldade, eu me supero todos os dias, né? E o grupo, o Amor Exigente, para mim, fez muita diferença na minha vida. A Romina Miranda também, minha terapeuta, foi ela que me indicou o Amor Exigente, né? Foi ela que me colocou nessa missão. E como foi importante para minha mudança de vida, de qualidade de vida, né? De falar, né? Eu não sabia falar, eu só gritava, eu sempre... Por quê? Porque foi uma infância muito traumática, né? Perturbada. Então, aí a gente coloca aquilo que a gente ensinaram, aquilo que fizeram, sim, né? Então, eu digo, vai o grupo, começa aí, e a pessoa depois, que nem eu não consigo mais parar de ir, né? Porque toda vez que eu vou, eu trago uma coisa nova para minha vida. Uma coisa que agora você falou, né, lá da Romina, e uma coisa que me vem à mente é o seguinte: a gente sempre acha que a nossa dor é maior que a dor. Eu ia falar isso também, cara. A gente sempre acha que a minha dor é mais dolorida que a dor do outro. Eu ia falar isso. Né? Só que assim, ainda não existe nenhum instrumento para aferir a dor, né? Então assim, a minha dor, ela pode ser igual à tua, o problema que causou a dor, mas assim, desculpa, vamos lá. O problema que causou a dor pode ser o mesmo. A intensidade da dor é diferente. É diferente. Né? Então, assim, quando você participa de um grupo como Amor Exigente, que você vai ouvir as outras dores, as outras pessoas com suas dramas, com suas angústias, com as suas tristezas, aí você vê que muitas vezes a tua dor não é tão dolorida assim. A gente supervaloriza ela. Né? E eu acho que justamente o erro está em supervalorizar qualquer coisa que seja. Né? A gente tem que olhar com olhar crítico. Eu tinha uma amiga, tenho, né? Uma amiga que a gente não se fala um bom tempo, porque ela está na Bahia agora. Mas ela tinha uma coisa que eu achava engraçada. Se ela vai para um restaurante e ela gosta, o restaurante é maravilhoso, é fantástico, ela sai tecendo grandes elogios. Se ela não gosta, eu acho uma droga, uma porcaria, não sei o quê. Ela nunca tem um meio termo. Sim. Né? Por que as coisas não podem ser normais, comuns, simples? Tô com dor? Tô. Mas como é que é a minha dor? Minha dor é normal, como dor de qualquer um. Tá doendo, tá acabando, daqui a pouco passa de doer. Quer dizer, ter essa visão, né, de não supervalorizar as coisas, né? Nem para um lado, nem para o outro. É normal. É difícil a gente hoje querer ser normal, né? Verdade. E às vezes no relato da pessoa, né, tu já tá identificando a solução, e a pessoa que tá no problema, ela não identifica, né? Ela tá naquele problema, ela não consegue enxergar, mas quem tá escutando já, mas isso é tão simples, por que ela não... Porque ela não faz assim, ela fala, mas não se ouve. É. Então, quer dizer, a pessoa tem que aprender a se ouvir também. Sim. Fantástico. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Cultura Pop. Sabe que o programa está à disposição. Mês que vem, espero ter vocês aqui de novo. Com certeza. Pra gente falar, e eu acho que na verdade é isso que eu digo, né? Eu vou usar essa palavrinha que eu já falei ao longo do programa, continuidade, né? Então que de certa forma a gente consiga levar essa proposta do grupo de vocês para mais pessoas, que mais pessoas possam vir e participar. E parabéns aí por vocês serem multiplicadores desse projeto tão bacana. E obrigado por terem vindo. Eu gosto muito do projeto, e eu digo assim, Rio Grande é a cidade mais antiga do estado. É verdade. Né? Então é uma cidade que eu acredito assim, que merece, né, uma qualidade de vida melhor em todas as áreas, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Né? E a gente está trazendo isso através do Amor Exigente. Né? Então assim, está aberto a toda a comunidade, mesmo que você não seja um dependente, vá conhecer o projeto. Sim, isso é importante. Vá conhecer, porque realmente você vai ficar encantado e vai fazer muita diferença na sua vida, pode ter certeza. Perfeito, Cristiane.
Eu quero agradecer também, quero convidá-lo a todos para ir lá na Anguera, segunda-feira, às 19h30. Vai lá compartilhar com a gente a sua história, vai lá conversar, vamos dar risada, vamos chorar juntos. Que a gente chora também, né, Marcelino? Sim. Chora, ri, é tudo né? junto. Emoção, né? Muito agradável. E tem a ação também, né? A gente tem que sair de lá também com uma meta. Com certeza. Pra vida, né? É agora, depois de tudo isso, o que você vai fazer para mudar isso, né? Então, é um grupo de ação também, não é só de falação, que nem a dona Mara Menezes fala, né? E o próximo princípio é o organizador, né? Olha só, que bacana. Então, vamos falar sobre ele mês que vem. É o próximo princípio do mês que vem. Nós quero vamos para o organizador. Que ótimo. Quero agradecer a todos. Muito obrigada pela oportunidade. Então tá, e o nosso Cultura Pop vai ficando por aqui. Recebi hoje então o Marcelino e a Cristiane, nesse projeto fantástico, Amor Exigente. Espero que você tenha gostado. E a gente se encontra no próximo episódio do Cultura Pop aqui pela TV Mar. Obrigado e até o próximo episódio. Hey.